o que a gente achar de repente que faltou, a gente pode aproveitar para fazer, mas a colega trouxe uma questão que realmente incomoda, né? A utilização da lei de atração das massas, quando envolve números, ela é mais delicado mesmo, né? Botar a mão na massa e fazer a conta é chato, exige potência de 10, exige uma matemática básica interessante. Por isso eu quero dividir essa questão com a galera. Até porque a gente aprendeu há muito pouco tempo a lei de atração das massas, né? A primeira coisa que eu gostaria muito que o aluno que já assistiu a aula de lei de atração das massas, que já discutiu um pouco sobre o assunto, gostaria que o aluno soubesse o seguinte: que relação matemática existe entre a força e a atração, entre dois corpos, e a massa desses corpos? São grandezas direta ou inversamente proporcionais? Diretamente proporcionais, quer dizer que quando a massa de um dos corpos dobra, a força de atração dobra. Quando a massa de um dos corpos triplica, a força de atração triplica. Se uma dobra e a outra triplica... Errado. Se uma... entendi. Se a massa dobra e a força triplica, não faz sentido. Não está obedecendo a lei de atração das massas, concordam? Se eu tenho dois corpos se atraindo, a massa de um deles dobra e a massa do outro triplica. O que ocorre com a força de atração gravitacional? Aumenta 6 vezes, sextuplica. É vezes, né? Não é mais, né, na fórmula, né? Concorda comigo? Por isso que Newton, no seu trabalho sobre a atração das massas, a lei de atração das massas, ele diz que a força de atração entre dois corpos é diretamente proporcional ao produto das massas. Porém, força e distância não são relacionadas dessa maneira. Como é que eu diria a relação matemática entre a força de atração gravitacional e a distância entre esses corpos? A força é inversamente proporcional à distância ao quadrado, ou o quadrado à distância. Quer dizer que se eu dobro a distância, cai 4 vezes a força. Se eu triplico a distância, diminui ao quadrado. 3 ao quadrado, cai 9. Se eu diminuo a distância 10 vezes, a força aumenta 100. Se o aluno sabe isso, ele já responde um monte de questão teórica. A UFSC adora fazer perguntinhas desse tipo. Só que essa questão que nós vamos corrigir, da página 8 do volume 2, exercício 4, ela quer que nós façamos os cálculos. Considere um satélite geoestacionário com massa de 5 kg. Então tem um satélite, para ele ser geoestacionário, imagine que isso aqui é o eixo de rotação da Terra. Esse satélite tem que orbitar a Terra pelo Equador ou pelos polos? Pelo Equador, né, com a mesma velocidade angular da Terra, né? Ele deu a massa do satélite, 5 kg. Descrevendo o movimento uniforme em uma órbita circular de raio, a distância do centro da Terra até o satélite é 7 vezes 10 na 3 km. 7.000 km. Então esse satélite vai orbitar a Terra descrevendo uma curva de raio 7.000 km em torno da Terra. Sabe-se que a massa da Terra é igual a, ele deu a massa do planeta, 5,98 vezes 10 na 24 kg. Se tu quiser decorar quanto é que é a massa do planeta, né? Decora 6 vezes 10 na 24, dá de ótimo tamanho, né? Aquelas duas casas após a vírgula ali já abusa um pouquinho. E a constante gravitacional universal, ele forneceu pra gente o G. Não é a aceleração da gravidade, hein? Constante gravitacional universal. Colocou até a unidadezinha ali pra gente. Pode-se afirmar que a força gravitacional sobre esse satélite é igual a... Ele quer que a gente calcule com que força a Terra atrai o satélite. Ele quer que a gente ache o F. E ele deu os outros dados. Ou seja, o nosso trabalho é bem matemático. A gente vai ter que usar toda a nossa matemática aí para achar a resposta. O valor do G é quanto mesmo? Esse é um dado, pessoal, que vocês não têm que saber de cabeça, tá? Claro que o cara que gosta muito de física, faz muita questão, ele acaba decorando isso. Fica feliz ainda, né, de ter decorado isso. Mas tu não tem obrigação de
decorar isso, tá? É um valor que é dado no vestibular. Massa de um dos corpos. Se a atração entre o satélite e a Terra, uma das massas é a massa do satélite, a outra massa é a massa do planeta Terra. 5,98 vezes 10 na 24. Eu sei que é feio isso que eu escrevi, mas pensa assim, gente, é um número multiplicado por um número multiplicado por outro número. É um produto de 3 números. Não deixa a feiura daquele número te apavorar. Tu tem matemática para resolver isso. E embaixo tem que vir a distância elevado, porém a unidade é metro e ele colocou a distância em... Então eu vou ter que pegar esse 7 vezes 10 na 3 quilômetros e vou ter que transformar para metro. Como é que eu converto de quilômetro para metro? 1 quilômetro é igual a 1000 metros, né? Então para transformar de quilômetro para metro basta multiplicar por... Então eu vou fazer isso aqui vezes 1000. Vocês concordam que multiplicar por 1000 é multiplicar por 10 na 3? Né? 1000 é 10 na 3, né? 10 na 3 vezes 10 na 3, 10 na 6. Converti o raio da curva que o satélite descreve de quilômetros para metros. Agora sim, na parte de baixo da fórmula, distância ao quadrado, 7 vezes 10 na 6, tudo ao quadrado. Então até agora o que a gente fez? Copiamos a fórmula, lei de tração das massas, colocamos o G no lugar do G, colocamos no lugar de uma das massas 5, massa do satélite, colocamos no lugar da outra massa, massa da Terra. E colocamos embaixo a distância entre o centro da Terra e o satélite, elevado ao quadrado. Tudo bem essa substituição? Agora realmente não tem o que fazer, cara. Ou conta chata. Nós tínhamos a BCDE para selecionar ou era uma questão aberta? Isso, tinha as soluções, né? Não tem nenhuma solução próxima uma da outra com vírgula não, né? Então olha o golpe que eu vou aplicar. Eu não vou ficar usando 5,98, porque eu percebo pela resposta que não vai ter nenhuma... Se eu colocar 6 aqui no lugar de 5,98, não vai mudar nada na vida de ninguém. Por isso eu tenho o direito de fazer essa aproximação para 6, ó. Se tu quiser treinar a tua matemática básica, faz com 5,98. Mas imagina a paciência. Isso vezes isso vezes isso. Porra, a gente não merece isso nessa bela tarde. Olha só o sol, que lindo. Vamos transformar em 6. E aí olha a conta que nos sobrou. 6 vezes 5? 30. E 30 vai multiplicar 6,67. A única multiplicação então chatinha até agora. 3 vezes 7, 21, 18, 19, 20. Foi 2, 18, 19, 20. Tinha o zerinho do 30. 2 casinhas após a vírgula. Ah, que bonitinho que ficou. 200,1, repetindo, da onde veio esse 200,1? 6 vezes 5 vezes 6,67. Fiz uma aproximação para não demorar muito, que não vai interferir em nada na resposta, como vocês perceberão. Só que ainda tem o 10 na menos 11 e o 10 na 24. Quando a gente multiplicou potências de 10, a gente manteve a base e somou os expoentes. Vamos fazer o mesmo agora. Vamos manter a base e somar os menos 11 com 24, 13. Que beleza, aquela que é um número feio, né? Ficou agora mais amistoso ali. E embaixo, 7 ao quadrado. 7 vezes 7? 49. 10 nada, não tem problema, meu querido. O que importa é a participação. Não tem que fazer o 6 vezes 2? Repete, meu amor. Isso. Quando a gente multiplica, né? Quando a gente tem potência de potência, um número elevado a um sujeito elevado a outro, a gente faz a multiplicação, né? A gente chama de potência de potência. É isso mesmo, perfeito. A regrinha é aquela ali. Já não está tão terrível. F é igual. Pô, 200 dividido por 50 dá 4, né? Concorda comigo? 200, alguma coisa dividido por 49, eu sei que vai dar 4, alguma coisa. Concorda comigo? Vezes
vezes 10 na 1. 4, alguma coisa vezes 10 dá 40 e poucos, vírgula alguma coisa. Eu nem sei quem é o número ali naquela interrogação. Pode ser 42, pode ser 43, eu não sei. Mas se eu fosse escolher um número bonito, eu diria que esta força é aproximadamente 40 newtons. Mesmo tendo colocado no lugar do 5,98,6 e mesmo tendo feito a divisão mentalmente por aproximação, eu consigo achar o gabarito sem estresse. Agora olha só, se nós tivéssemos usado todos os números, primeiro que a gente ia perder um tempão, né, na munheca, né? Mas vamos ver quanto é que daria? 6,67, 6,67 que multiplica 5, que multiplica 5,98, daria 199,433. Perdemos nada. Dividido por 49, 49 divide, daria 40,7. E nós na cabeça fizemos que era aproximadamente 40. Se tivesse no gabarito 40,7, 40,8, 40,6, eu não ia ter o que fazer. Eu ia usar todos os números. Beleza? Então tu vê, não ficou tão terrível já que a gente usou um jeitinho brasileiro para fazer a conta, né? O vestibular espera isso da gente. O vestibular espera que às vezes a gente tenha bom senso e ganhe agilidade perdendo precisão. Precisão que não compromete a solução nesse caso, né? Qual era a letrinha? A letrinha não, o númerozinho. 03. O gabarito era 03. Vai ter questões desse tipo na prova? Não, eu acabei de fazer a seleção das questões. Enquanto eu estava de folga, né? Tive uma folguinha agora. Eu selecionei. Segunda lei de Newton, as leis de Newton, só as leis de Newton. Primeira, segunda e terceira lei de Newton. Bem tranquilo, bem tranquilo. Tem uma questãozinha, duas eu diria que é mais elaborada, que vocês vão ter que ler, vão ter que pensar um pouquinho mais. Sobre as... Só as leis de Newton, certo? Nós vamos ter tempo ainda para voltar em gravitação universal. Vamos ter tempo ainda. Desafio tem? Sim, porque eu botei uma questão a mais, são 5 questões na verdade, tem 6, uma delas vai ser considerada desafio. Também lei de Newton. Aí eu não vou definir qual é o desafio antes. Por quê? Porque como tem duas melhores, eu vou ver qual que a galera mais errou. A que a galera mais errar vai virar um desafio. Certo? Assim a gente vai ver. É como a gente, os norte-americanos quando eles vão avaliar uma prova, já comentei com vocês, né? Eles não definem o ponto das questões. Só depois que a prova foi aplicada. Porque antes da prova ser aplicada a gente não sabe exatamente o que aquela população vai achar de difícil ou de fácil, né? Ver que viagem, né? Mais ou menos o que a gente vai fazer. A gente vai deixar para definir qual é o desafio depois da correção. Muito bem. Adorei o teu pedido, hein? Show. Quem dá mais? Só pedir, meu querido. Se quiser.